Alô, pessoal que acompanha a Grande Verdade, estamos aqui de novo, mais um programa, mais uma entrevista espetacular. A gente só conversa com gente importante aqui, porque a nossa preocupação é levar conteúdo relevante, com responsabilidade para você que nos acompanha aqui, que segue o nosso canal. Hoje a gente vai conversar, eu sou suspeito para falar, acompanho ele há bastante tempo. Já falei bem dele no programa ao vivo, vocês lembram? Todo mundo que acompanha o programa sabe disso. Eu estou falando do deputado Marcelo Ramos, que está em Manaus. Está em Manaus ou está em Brasília? Estou em Manaus, Aldo. Estou em Tudo Manaus. bem? Obrigado aí pelo gente importante e obrigado também pelas referências elogiosas na ausência, que são as mais significativas, né? A gente sempre falou de você aqui, viu, Marcelo? Acompanhamos de perto ali o seu trabalho ali na Câmara, você como o vice-presidente. E é oportuno falar com você porque está acontecendo tanta coisa aí nessa semana pós-eleição e eu considero você Posso chamar de você, né? Claro, deve. Você é muito Até jovem, porque, até porque não vai ficar legal um cara mais velho do que eu me chamando de senhor, né? mas você tem razão. Enfim, eu considero você, Marcelo, uma pessoa com um poder de síntese muito, muito forte. E acho que isso ajuda a explicar essa confusão que a gente tem visto aí, né, nessa reta final das eleições, e agora, nessa primeira semana. Antes de entrar aqui no assunto mais atual, que eu quero muito que você fale para a gente sobre orçamento 2023, eu queria saber como é que você acompanhou as eleições, se você consegue fazer aí um panorama aí, eu queria ouvir o seu ponto de vista, como é que foram essas eleições de 2022, elas foram atípicas em vários sentidos, mas eu queria ouvir a tua impressão e como é que você considera o resultado da vitória do Lula para o Brasil? Aldo, primeiro, alegria estar aqui com você, falar com as pessoas que te acompanham aí pelas redes. Essa eleição, ela é a expressão de um país que foi dividido nos últimos tempos, dividido não só pelo discurso de ódio, pelo discurso de preconceito, pelo discurso antidemocrático do presidente Bolsonaro, mas dividido porque nós descobrimos que no seio da sociedade tinha gente que se enxergava nele, se enxergava no seu ódio, se enxergava no seu preconceito, se enxergava no seu desrespeito às instituições democráticas e republicanas, se enxergava no seu desapreço pela vida, que foi o que nós mais vimos durante o período da pandemia. O resultado muito apertado da eleição, uma vitória com 2 milhões de votos de diferença, a menor de toda a história, ela é algo que deve exigir alerta permanente de todos os setores democráticos do país. Eu tenho muito medo das eleições que não terminam, Aldo, e eu gosto de citar algumas na nossa história. A eleição de Vargas, que a oposição não se confirmou, terminou com o suicídio de Vargas. A eleição de Jânio, que a oposição não se conformou, terminou com a renúncia de Jânio e depois com o golpe militar de 64. A eleição de Collor, que o PT não se conformou e criou um governo paralelo, também terminou com impeachment. A eleição de Dilma, em que o PSDB não se conformou, acabou com o impeachment de Dilma e também acabou gerando esse ambiente de polarização que até hoje toma conta do nosso país. Então, o desafio do novo presidente, do presidente Lula, do presidente Alckmin, é um desafio enorme, que é o desafio de repacificação do país. E o desafio de repacificação do país, ele passa por uma premissa básica, que é perceber que, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas na rua demonstrando o seu descompromisso democrático, o seu desrespeito à decisão da maioria do povo brasileiro, você tem muitos eleitores, e aí eu vou citar alguns porque são significativos por tudo que eles representam, como, por exemplo, Silas Malafaia, como, por exemplo, Edir Macedo, como, por exemplo, o General Mourão, como, por exemplo, o próprio ministro Ciro Nogueira, reconhecendo como legítimo o resultado da eleição. O que nos permite perceber que nem todos que estão ao lado de Bolsonaro são capazes de ir para a frente de um quartel, estender o braço como se estivessem numa saudação nazista. Existem pessoas que, por ódio ao PT, ou mesmo por convicções mais conservadoras e mais à direita, estiveram com Bolsonaro, mas não se afastaram desse campo democrático.
e essas pessoas precisam ser resgatadas, não para concordar com Lula, mas para fazer oposição ao Lula nos estritos limites do que a democracia permite. E, por fim, tem algo que eu gosto de dizer em todo canto, desde que eu dava minhas aulas de direito constitucional. Se existe alguma coisa bela na democracia, é a beleza de você aceitar o resultado da maioria quando ele é diferente da sua vontade. Isso talvez seja a beleza maior da democracia, porque é muito fácil aceitar as regras democráticas, é muito fácil jurar cumprir a Constituição, quando as regras democráticas ou quando a interpretação que se dá à Constituição coincide com as suas crenças. Difícil é submeter as nossas crenças pessoais à decisão da maioria do povo brasileiro e à Constituição. E é isso que eu espero que toque cada vez mais o coração do povo brasileiro. Marcelo, você fez um excelente resumo da história política, né, brasileira. Mas as forças que se levantaram, que não se conformaram, para usar sua palavra, com as eleições que você citou agora, eram forças políticas, eram grupos políticos, né? No caso, hoje a gente está vendo aí uma massa de fanáticos que está disposto a ficar marchando na chuva, na frente de quartel, falando sozinho. Você... Mas, Aldrin, olha lá, vamos voltar na história, né? Lacerda tinha uma massa de fanáticos contra Getúlio, uma massa de integralistas, uma massa de Plínio Salgado. Se você pegar as eleições seguintes, tirando Collor e Dilma, que aí nós precisamos reconhecer que era uma oposição dura, mas uma oposição democrática, também a derrota a vitória de Jânio Quadros, e aí muito contaminada pela polarização da Guerra Fria no mundo, também gerou uma massa de inconformados ao ponto de criarem o ambiente necessário e possível para a existência de um golpe militar. Felizmente, apesar dessas massas de alguns até patéticos, né? Tem coisa muito engraçada. A gente leva pelo lado sério porque é muito perigoso o que está acontecendo, mas tem coisa muito engraçada, né? Tem Tem. coisa do maluco que se pendura na frente de um caminhão e o motorista do caminhão vai embora, há uns patetas marchando no meio da rua na chuva, como se fosse aquela musiquinha: marcha, soldado, cabeça de papel, se não É. marchar direito, vai preso no quartel. Então, tem coisa muito engraçada, mas por trás o conteúdo não é nada engraçado. Por trás o conteúdo é muito perigoso. A Por última isso é vez, necessário. a última vez que a gente subestimou essas bizarrices deu na eleição do Sim, Bolsonaro, né? sim, por isso que eu estou dizendo, é necessário atenção máxima, vigilância cívica e democrática e, acima de tudo, grandeza de todo o campo democrático do país, de reconhecer a decisão, fazer oposição, por mais dura que seja, ao presidente Lula, é algo absolutamente legítimo, porque quem perde a eleição não perde o direito de protestar contra quem ganhou, mas tem que aceitar a decisão, que é a expressão da vontade da maioria. Um dia desse eu vi um meme que circulou muito na internet que dizia assim: o lado bom dessa eleição é que metade do país tem roupa para o Natal e metade para o Ano Novo, né? Numa referência ao vermelho Não, metade do país tem roupa para a Copa e Isso. metade do país tem roupa para o Ano Novo. E eu corrigi: não, metade do país não. Metade mais 2 milhões de votos tem roupa para o Ano Exatamente. Novo. Portanto, essa maioria que foi conformada legitima o atual presidente e a minoria não precisa concordar com ele. Pelo contrário, pode continuar fazendo uma oposição dura, mas não pode questionar o resultado legítimo das eleições. Você, bom, obviamente, tudo isso que você está falando, o Lula deve estar ciente disso, como bom observador da política que ele também é. Você conversou com ele sobre isso? Você que é muito próximo do presidente Lula, e se conversou, ele tem alguma ideia na cabeça do que fazer com essa massa de inconformados
com quem ele vai ter que lidar? Olha, eu falei muito rápido com o presidente Lula no caminhão lá, na comemoração da Paulista. Então, não tive nenhuma conversa mais de fundo com ele, salvo antes do período eleitoral, sem saber ainda o desfecho, que seria uma vitória tão apertada e essa massa de inconformados protestando na frente dos quartéis. Eu acho que a gente tem que trazer um elemento importante, Aldo, que é o papel do presidente Bolsonaro ao instigar essas massas. Primeiro, pelo fato de não reconhecer publicamente, num gesto de grandeza democrática feito por todos os presidentes antes dele, a vitória do presidente Lula. E segundo, porque, bem ao modo da tática de comunicação deles, que é uma tática de comunicação inspirada no Steve Bannon e muito bem explicada naquele livro Engenheiros do Caos, que vale a pena muito ler para entender o que a gente está passando, ela é uma estratégia de comunicação dúbia, que fala com dois públicos ao mesmo tempo. O Bolsonaro se veste de Zelensky e vai lá pedir que desobstruam as vias. Vai e visita o STF. Mas enquanto ele faz isso para o público, sinalizando a essa parcela moderada dele, nas redes sociais, o próprio Bolsonaro, pelas suas mãos invisíveis de Carluxo e de toda essa estrutura de redes que eles têm, diz: olha, você entendeu a mensagem do presidente, né? Ela é uma mensagem cifrada. É porque ele não pode chamar os protestos. Então, vamos todo mundo para as ruas sem a camisa do presidente Bolsonaro, sem dizer com que ele convocou, que é para ele ficar isento disso, porque ele é um estrategista genial e ele sabe que se a gente fizer isso, a eleição vai ser cancelada. Isso não é por acaso. As duas narrativas são construídas pelo mesmo grupo. Uma para falar com um setor mais moderado e a outra para falar com esses radicaloides. Então, nós precisamos enfrentar isso. É fácil? Não é, porque é algo novo. Não é a estratégia de comunicação que o movimento sindical, de onde o presidente Lula veio, construiu na sua formação política. Então, acho que o grande desafio, primeiro, é se concentrar e dar resposta aos problemas objetivos do povo brasileiro. Não é hora de discutir mamadeira de piroca, não é hora de discutir kit gay, não é hora de discutir banheiro unissex. É hora de discutir Auxílio Brasil de R$ 600, salário mínimo com ganho real, como enfrentar 33 milhões de brasileiros passando fome, como enfrentar a questão do desmatamento aqui na minha Amazônia. É hora de colocar no centro do governo e aí trazer para o centro da pauta do país o que verdadeiramente importa para a vida do povo brasileiro. E o que verdadeiramente importa para a vida do brasileiro são estratégias de combate à fome, de geração de emprego e renda, estratégia de combate ao desemprego, de preservação da floresta, de resgate dos direitos da minoria. Tem uma outra coisa, Aldrin, que eu gosto sempre de falar, e aí tem um conteúdo de quem durante muito tempo foi professor de direito constitucional, que é nós percebermos que democracia não se confunde com tirania da maioria sobre a minoria. Não. A maioria, quando vence uma eleição e quando se constitui, e isso é algo que o presidente Bolsonaro nunca entendeu, ela não ganha um direito ilimitado de se impor sobre a minoria. E o que estabelece esses limites? A Constituição. Quando a Constituição estabelece os direitos humanos, ela diz que a maioria não tem direito de matar os seus inimigos. Quando a Constituição estabelece a liberdade de expressão, ela está dizendo que a maioria não tem direito de calar a minoria. Então, há limitadores para essa formação de maioria num regime democrático. Onde é que está esse limitador? Na Constituição. Ontem eu participei de um debate com... Eu sou advogado e tinha mais dois advogados. E um advogado muito bolsonarista, o que é uma contradição absoluta, porque o advogado, para ser bolsonarista, primeiro ele tinha que quebrar a carteira dele da OAB e desfazer o juramento que ele fez
de defender a Constituição. E ele me dizia assim: olha, Marcelo, eu não acho que houve fraude na urna, mas houve fraude no processo, porque o Supremo autorizou o condenado, que era o Lula, a concorrer na eleição. Você acha justo o que o Supremo fez? E a palavra veio para mim. Eu falei: eu acho. E é aí que a Constituição resolve. Porque 58 milhões de brasileiros acham injusto o Supremo ter liberado o Lula para concorrer. E 60 milhões de brasileiros acham justo o Supremo ter liberado o Lula para concorrer. Só que isso não é uma gincana, não é um plebiscito a cada decisão. O que a Constituição faz? Ela diz que quando houver um conflito quanto à interpretação da Constituição, quem resolve não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do Alder, não é a vontade dos quartéis, não é a vontade da Câmara dos Deputados, não é a vontade do Senado, é a vontade do Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Fora disso é barbárie, porque fora disso é cada um com a sua verdade e cada um com a sua interpretação da Constituição para proteger ou para condenar os seus amigos ou inimigos. E aí, isso não é um Estado civilizado. Exatamente. Você lembrou bem da Constituição e, dentre outras coisas, está ali também o teto de gastos, né? E aí a gente vai entrar no assunto orçamento. Ontem teve a primeira reunião, as primeiras reuniões, né, da equipe de transição do governo Lula com o senador Marcelo Castro. E eu não sei se eu entendi bem, Marcelo Ramos, mas o que ele falou ali é que não tem dinheiro para mais nada, né? O senador Marcelo Castro, ele é o relator da Comissão Mista do Orçamento. Sim. Então, o que está tendo é uma negociação com o relator da Comissão Mista do Orçamento pela equipe de transição do novo governo, porque quem elaborou o orçamento do ano que vem foi o atual governo, cujo presidente perdeu a eleição. O teto de gastos já é uma ficção faz muito tempo. O presidente Bolsonaro rompeu o teto de gastos de todas as hipóteses. Eu costumo dizer que se você pegar um elefante, levar no cartório e batizar ele com o nome de gato, ele não vira um gato, ele continua sendo um elefante. Então, o presidente Bolsonaro, ele esgarçou o teto de gastos, ou seja, ele ampliou o teto de gastos com a PEC dos precatórios, com uma série de PECs que ele aprovou, para gastar mais do que ele podia, para que tentasse, de forma desesperada, com o populismo fiscal, vencer as eleições. O presidente Bolsonaro, ele ultrapassou todos os limites da legislação eleitoral. Ele deu renúncia fiscal em ano de eleição, o que é vedado. Ele deu aumento no auxílio em ano de eleição, o que é vedado. Ele autorizou o consignado no Auxílio Brasil no ano de eleição, o que é vedado. Então, ele não respeitou nenhuma das condutas vedadas pela lei eleitoral e utilizou de muito populismo fiscal. Consequentemente, ele gastou muito mais do que o Brasil arrecadou. E ele enviou um orçamento sem o compromisso dos R$ 600 do auxílio, justamente porque ele sabe que pagar R$ 600 no auxílio não cabe dentro do teto de gastos. E o presidente Lula, Aldri, isso é importante, porque os candidatos têm que estar vinculados aos seus compromissos de campanha. E quando o mercado financeiro cobrou muito o presidente Lula para uma manifestação ao mercado, o presidente Lula publicou uma carta. Essa carta falava de responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Eu lembro que amigos meus do mercado, eu criei uma grande relação durante o período aí de exercício desse mandato, me diziam: mas essa carta não diz nada, era melhor do que não tivesse publicado. Eu falei: não, o presidente Lula está dizendo exatamente o que ele acredita, que é o que eu acredito também, que responsabilidade fiscal só tem algum sentido se for para sobrar dinheiro para atender às demandas sociais. Senão você tem responsabilidade para quê? Tá bom, o Estado gastou menos do que arrecada, mas não deu saúde, não deu educação,
não fez infraestrutura, não fez nada. Esse Estado serve para quê? Então, responsabilidade fiscal só tem sentido se for para sobrar dinheiro para atender às demandas sociais. E, por outro lado, é preciso ter responsabilidade, e aí eu faço uma crítica que parte da esquerda não tem, que só é possível atender demandas sociais com um Estado que não está quebrado e que, portanto, não pode ser um vale-tudo de gasta a qualquer custo, gasta o que não tem, que lá na frente a gente vê o que vai fazer. É como se eu me matriculasse um filho meu numa escola que eu não pudesse pagar. No primeiro mês eu me aperto, pago. No segundo eu deixo de pagar a energia de casa e pago. No terceiro eu deixo de pagar o aluguel e pago. Daqui a pouco eu não tenho mais o que deixar de pagar e quando eu tirar o meu filho dessa escola, eu não vou ter dinheiro nem para pagar o ônibus para ele ir para a escola pública. Então, é preciso entender que responsabilidade fiscal e responsabilidade social precisam andar de uma forma conjunta. O que você achou Economizar, dessa não solução? gastar. Ah, vai ter que fazer uma PEC, a PEC emergencial da transição. Você não acha que é muito fácil fazer PECs toda hora? Salta uma PEC aí, tem um problema aí, Infelizmente, faz uma PEC aí. infelizmente, Aldrin, e eu vou ter que fazer essa crítica. Eu estou indo para Brasília só na segunda, e aí vou poder participar um pouco mais desses debates lá, mas tem me preocupado muito o que tem sido feito da nossa Constituição. A Constituição ela é um documento de estabilidade, ela é o mínimo de estabilidade de uma sociedade. Ela não pode mudar com a mudança do vento, ela não pode mudar com o sopro do vento. E, infelizmente, nós estamos mudando a nossa Constituição, que é um documento estável, para resolver problemas conjunturais. E isso é muito temerário. Foi muito temerário durante todo o governo Bolsonaro, que usou e abusou dessas mudanças, e começa temerário com essa PEC. Mas me parece que não há outro caminho que permita encontrar os recursos necessários, por volta de 85 bilhões de reais, para garantir o auxílio de 600 reais e garantir o aumento real do salário mínimo. Até teriam caminhos, mas não há condições políticas para ele. Desses 80, 20 bilhões você poderia resolver acabando com o orçamento secreto. E aí você vai encontrando despesas que não são essenciais. O correto era, no orçamento, cortar essas despesas não essenciais para encontrar os 85 bilhões. Mas essas despesas que não são essenciais para o povo brasileiro, infelizmente, são bem essenciais para uma parcela significativa do parlamento brasileiro, em especial para o presidente da Câmara dos Deputados. Pois é, então, bater de frente agora com o Lira e a turma dele, eu não sei, dizem, né, tem aquela frase famosa que nos primeiros 100 dias um presidente recém-eleito está muito forte, ele está poderoso. Você acha que seria possível esse enfrentamento? Porque o Lira Aldrin, tem uma eleição agora em fevereiro, né? Ele já é o candidato é, à é. reeleição. Você acha que o Aldrin, Lula seria inteligente politicamente se ele tentasse esse enfrentamento, ou você acha que isso não é o melhor caminho? Aldrin, ninguém nunca teve, nenhum presidente nunca teve que enfrentar o orçamento secreto. Nenhum. Entendi. O presidente Lula é o primeiro que vai ter que enfrentar o presidente da Câmara com 19 bilhões de reais à sua disposição para distribuir como bem entende, para distribuir 500 milhões para um deputado, 50 milhões para outro, zero para outro porque vota contra ele, para distribuir na véspera de uma votação que interessa aos interesses dele. Então, o presidente recém-eleito ele é muito forte, mas o presidente da Câmara, com 17, 19 bilhões de reais para distribuir como bem entende, é muito forte dentro da Câmara dos Deputados. Eu não acho que o presidente Lula deva correr o risco de perder a eleição, mas acho que ele deve fazer um esforço de construir uma alternativa a Arthur Lira e sua turma. Arthur Lira e sua turma custam muito caro ao país faz muitos anos. Infelizmente, foi preciso eu estar dentro desse grupo político num determinado momento para perceber
o quanto ele faz mal para o país, o quanto ele é caro para o país. Então, se eu pudesse definir uma estratégia, eu faria todos os esforços, o que fosse preciso, para dar a chance ao PP e ao PL de serem oposição uma vez na vida. Isso economizaria muito para os interesses do povo brasileiro. Mas não é um movimento fácil diante da força que o presidente Arthur Lira tem hoje dentro da Câmara. Acho que o presidente Lula vai fazer um esforço de ajuntar todo um campo democrático ali, mas não vai correr o risco de disputar a eleição para perder. E nem deve correr esse risco. Quem vai estar nesse campo democrático? O seu partido, o PSD? O União Eu Brasil? acho que, olha lá, mesmo o meu partido, mesmo o PSD, mesmo o PSDB, mesmo parcelas do PSB e do PDT, são tentadas pelos encantos do orçamento secreto sob o comando de Arthur Lira. Então, não é um movimento fácil, mas eu entendo que do republicano para cá, todo mundo deveria ser procurado para um diálogo na tentativa de construção de uma alternativa, deixando o PP e o PL ter a chance de ser oposição pela primeira vez na vida, porque eles serem governo custa muito caro ao país. As pessoas, Aldo, elas falam muito do petrolão e botam muito na conta do presidente Lula o petrolão, mas elas esquecem que todos os diretores da Petrobras presos no petrolão eram indicados do PP, eram indicados de Arthur Lira, Ciro Nogueira e companhia. Muito bem observado. Você acha, então, que esse é o maior desafio desse primeiro ano de governo Lula, o orçamento? O orçamento é um desafio pré-governo, porque o orçamento vai ser votado esse ano ainda, né? Então, esse não é um desafio do primeiro ano. A eleição para a presidência da Câmara é o desafio do primeiro mês, porque ela ocorre dia 1º de fevereiro. Eu considero que o desafio do presidente Lula em conseguindo superar a necessária manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 e a necessária garantia de reajuste e ganho real do salário mínimo é realizar uma reforma tributária. É algo que gera muitas contradições setoriais e federativas, mas eu acho que o presidente Lula tem condições de construir o mínimo possível para simplificar o sistema tributário brasileiro, mas, acima de tudo, para tornar o nosso sistema tributário menos regressivo. Traduzindo, fazer com que no nosso sistema tributário os pobres paguem menos para que os ricos paguem mais. Veja, se qualquer pessoa, mais pobre que seja, for comprar 1 quilo de arroz num supermercado aqui na minha cidade, em Manaus, ela vai pagar 18% de ICMS. Se o homem mais rico de Manaus ganhar R$ 1 bilhão na Bolsa de lucros e dividendos, ele vai pagar zero de imposto de renda sobre esses lucros e dividendos. Se ele morar na casa mais cara de Manaus, ele vai pagar 2%, na verdade 0,9%, que é a maior alíquota de IPTU. Se ele tiver o carro mais caro de Manaus, ele vai pagar 2%, que é a maior alíquota de IPVA. Então, é um sistema tributário que massacra os mais pobres e que sobretaxa o que é mais essencial para a vida do cidadão e cobra muito pouco tributo da riqueza e do patrimônio. Vamos torcer, porque reforma tributária a gente está esperando há tanto tempo, há tantos governos, não é, Marcelo? Será que o Lula vai se lançar nesse desafio nesse primeiro ano? Tomara, tomara que você tenha razão. Eu acho, Aldrinho, assim, da mesma forma que a reforma da Previdência que eu presidi se impôs no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, eu acredito que a reforma tributária vai ser meio que uma pauta nacional, o país vai se mobilizar em torno disso. Claro que uma reforma tributária é muito mais difícil do que uma reforma da Previdência. Primeiro, porque a reforma tributária tem contradição com os mais ricos. Segundo, porque ela tem muitos conflitos federativos. Para o meu estado mesmo, é sempre um perigo uma reforma tributária por conta da Zona Franca de Manaus. E terceiro, eu sempre digo, eu gosto muito de beber na fonte da história, né? Toda vez que entrou uma reforma da Previdência na Câmara, saiu alguma coisa. Desde a instituição do ICMS,
Todas as reformas tributárias que entraram na Câmara não saiu nada. Mas eu, sinceramente, acho que é uma pauta que vai se impor nesse primeiro ano de governo Lula. Tomara, vamos torcer. Bom, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Marcelo, se você quiser falar mais alguma coisa, eu só queria terminar com uma última pergunta. É verdade que você vai virar ministro? Você já está sondado, cotado, cotadíssimo aí para o ministério? Aldrin, veja só, Vai ser não ministro houve, ou não vai? Não enrola. não, não houve nenhuma sondagem. O meu partido deve ter um ministério, né? Deve ir para a base do presidente Lula e ter um ministério. Eu acho que posso ser um dos nomes, mas existem outros nomes. O próprio presidente Kassab, o Alexandre Silveira, que foi candidato ao Senado em Minas, o Alexandre Calil, o André de Paula, que foi candidato ao Senado em Pernambuco. Então, o partido tem muitos nomes. O senador Omar Aziz. Então, o partido tem muitos nomes. Não dá para especular que serei eu. Eu disputei a eleição, perdi a eleição, respeito a vontade democrática do povo do Amazonas. Estou há 20 anos na vida pública. Entrei, eu tinha 30 anos e morava num quarto na casa da minha mãe. Hoje eu vou fazer 50, tenho uma esposa, tenho 3 filhos, tenho outras responsabilidades. Eu preciso de alguma estabilidade para a minha vida pessoal, para a minha família. Eu não posso dar o direito dos meus filhos, principalmente os pequenos, de 9 e de 6 anos, viverem a instabilidade que é a política para alguém que é republicano, que vive única e exclusivamente do salário durante o período que exerce o mandato. Eu tenho convites muito generosos da iniciativa privada em São Paulo, em Brasília. Então, hoje eu me preparo para uma transição para a iniciativa privada, para ter um pouco mais de estabilidade, dar um pouco mais de garantias para mim e para minha família. Então, o meu coração está me dizendo que esse é o caminho que eu devo seguir. Posso continuar com uma atuação política de forma cidadã, solidária, me engajando em projetos sociais, mas quero, pelo menos por um tempo, tirar a ideia de disputa eleitoral da minha cabeça e do meu horizonte. É Essa isso. é uma informação nova, hein, Marcelo? Não tinha conhecimento que você está saindo da política, pelo menos por um tempo. Você Pelo vai... menos por um É uma tempo. pena, hein? Uma pena. Você é uma peça importante que vai fazer falta. Aldrin, se você quer construir e se consolidar na iniciativa privada, com a cabeça na política, são coisas incompatíveis. É Então, verdade. eu preciso, pelo menos por um tempo. Eu lembro, eu disputei minha primeira eleição, Aldo, já estou aqui estourando o tempo, né? Já era só a Não, não tem despedida. problema. Não tem problema. Eu disputei a minha primeira eleição em 2000. Eu fui o mais votado, eu era do PCdoB ainda, eu fui o mais votado e nós não alcançamos o quociente eleitoral. E eu tinha me formado em Direito na Universidade Federal do Amazonas em 96. E só feito política, desde que eu me formei até a eleição que eu disputei em 2000. E em 2000 eu tomei uma decisão quando eu não me elegi vereador. Falei, eu só posso voltar para a política quando eu for reconhecido como advogado. E passei 4 anos me dedicando à advocacia. Criei um dos maiores escritórios de advocacia trabalhista de trabalhador aqui do Estado. Fui presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, fui candidato a presidente da OAB e voltei para a política como um advogado respeitável. É meio isso que eu sinto que seja um momento na minha vida, de parar um pouco, empreender um pouco, trabalhar um pouco na iniciativa privada, ganhar reconhecimento como um profissional capaz de prosperar na iniciativa privada e em ganhando tranquilidade, estabilidade profissional e financeira, lá na frente pensar se é o caso de voltar ou não. É isso que o meu coração está me mandando fazer e é isso que eu tenho preparado para a minha transição de vida. E a gente lhe deseja sorte. Marcelo Ramos, deputado Marcelo Ramos, Obrigado, Aldrin. eu agradeço muito, obrigado aí pelo seu tempo, pelas suas palavras, seu conhecimento foi muito valioso para a gente aqui, tá? Sorte para você. Obrigado, valeu muito, parabéns aí. Você me convidou e eu fui lá ver os programas anteriores, muito bacana, muito informativo. Legal. A gente precisa levar informação de qualidade, em especial para a juventude, ter compromisso com a verdade e ter compromisso com a diversidade de opiniões. O Brasil é um país muito diverso, mas é um país que se encontra nessa diversidade. E o que promove o encontro de um país diverso na sua diversidade é o diálogo, é a tolerância,
é o respeito à minoria, é o combate ao preconceito, e você ajuda muito o país fazendo esse trabalho que você faz. Um grande abraço, prazer e uma Valeu. alegria estar aqui com você. Valeu. Obrigado, Marcelo Ramos. Um abraço, boa sorte para você. É isso. Gostou da entrevista? Eu também. Legal que você está com a gente aqui. Por favor, segue a gente aí nas nossas redes. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter. Procura lá no nosso Instagram, você vai encontrar os caminhos para as outras plataformas. É o @grande verdade. Por favor, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, e compartilhe os nossos vídeos. A gente tem um monte de vídeo aí, um monte de entrevista para você curtir, para você aprender. Tem muita informação legal aqui. Se você tiver naqueles grupos de WhatsApp da família, compartilha nossos vídeos lá. Recomendo o nosso canal para todo mundo, tá bom? É importante a gente crescer aqui no nosso número de inscritos para a gente continuar fazendo um trabalho bacana para você, tá bom? A gente volta em breve com mais uma entrevista aqui em A Grande Verdade.